Olá, tudo bem? Você recebe benefícios do INSS? É aposentado? Então, esse podcast é para você. Seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do Escritório Jurídico do Celso Cândido de Souza Advogados, um local para a gente falar de direito de forma descomplicada. E o assunto de hoje é sobre descontos indevidos no INSS, com o nosso advogado previdenciarista Jefferson Maleski. Tudo bem, Jefferson? Tudo jóia. Voltando mais uma vez para nos ajudar aí a destrinchar esse mundo, né, da previdência social. E o Jefferson, além de ser nosso advogado, fazer parte da nossa banca, ele também é professor universitário, ele é perito e tenho certeza que você tem muito a contribuir com a gente aí nesse tema. Sim, é bastante importante devido à relevância atual, né? E muita gente está com dúvida, então vamos tentar tirar algumas delas. Eu sou a Raquel Pinho, sou a hostess deste podcast. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu já te convido a compartilhar esse link com quem você acha que precisa saber mais sobre esse assunto. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, acompanhe, fique mais com a gente. Jefferson, esse tema, inclusive, foi anunciado por você, né? Na nossa primeira gravação, que foi ainda em março, você falou exatamente o seguinte: se você recebe benefício e acha que o valor está baixo ou começou a baixar de repente, como você faz para revisar? Como você faz para saber se está tendo algum desconto indevido? Foi o convite que você fez para a audiência dizendo que você voltaria para falar desse tema. Detalhe, o escândalo do INSS que está na mídia, ele só eclodiu em um mês depois. E aí eu queria saber se você tem bola de cristal? É quase isso, né? Por a gente já trabalhar na área com bastante processos previdenciários, a gente já vê esses descontos indevidos acontecendo há anos, né? Então, os nossos clientes que chegam a procurar para a gente fazer uma análise, a gente já tem entrado com ações judiciais já faz vários anos. Hoje, recentemente, essas 2 semanas atrás, é que se tornou público, né, o tamanho dessa fraude. Mas praticamente todo mundo que é beneficiário do INSS está sofrendo com isso. Quer dizer, vocês que estão no meio já percebiam ali as irregularidades acontecendo. Como você mesmo disse, não sabia só o tamanho disso, né? Na verdade, se tornou público. Os advogados já sabiam, os clientes que nos procuravam já sabiam, mas o público em geral, aqueles que não tinham advogados ou não estavam por dentro das notícias, ficaram sabendo só agora. Para quem não acompanhou ou só viu manchete do assunto, vamos explicar o que de fato é esse escândalo aí que tanto está lotando as manchetes dos jornais. Pois bem, o benefício do INSS ele pode ter vários descontos, né? É autorizado por lei, alguns descontos limitados, e dentro desses descontos tem descontos de sindicatos e de associações. O desconto de associação é de uma entidade que você pode se associar e você quer pagar mensalidade. Então, por exemplo, uma associação de defesa da aposentadoria, uma associação de defesa dos pensionistas. Se eu quiser me associar e ela me der algo em retorno, eu sou livre para fazer isso. O que aconteceu de fraude? Essas associações, mais ou menos umas 30, né, no país inteiro, elas foram autorizadas pelo INSS, firmaram um convênio com ele, tudo dentro da legalidade, só que elas começaram a fazer, elas que eram responsáveis de coletar esse documento com a autorização para uma pessoa entrar na associação, para ela ingressar. Elas que ficaram de coletar o documento e repassar ao INSS. E por ela ter acesso a toda a lista de beneficiários do INSS, eles começaram a fazer o desconto sem ter a aprovação, sem ter o documento.
E isso, você pode dizer que o desconto é um desconto pequeno, 1% do valor do benefício, mas se você multiplica por centenas, por milhares, por milhões de pessoas, isso gera um retorno muito grande na associação, né? Então, dá um rombo muito grande no bolso dos associados, dos beneficiários, mesmo sendo um desconto pequenininho em cada um. Mas hoje a gente tem relatos da Polícia Federal que entrou 5, 10 bilhões em uma associação em um mês, de tantos descontos que eles fizeram. Então a pessoa, muitas vezes, pessoa idosa, pessoa carente, pessoa que está doente, o que acontece? Ela não tem o apuro de ficar ali olhando todo mês o que ela estava recebendo. E vamos lá, um salário mínimo hoje. 1.518. 1.518. 1%, 15 reais. Aí você vê lá 15 reais. Assim, que você fala, nossa, vou correr atrás disso? Muitas pessoas pensam que é taxa bancária, é uma taxa do banco, é uma taxa do INSS, não se atenta, não vai atrás, ou até mesmo fala assim, o INSS errou, depositou a menos esse mês. Ou eu já gastei isso, a pessoa não fica ali controlando esse dinheiro. E esses descontos indevidos, porque a pessoa não se associou, é que resultaram nessa investigação e que apontou essa fraude bilionária. Na sua visão, o governo federal vai ter que creditar essa diferença? Essa é a grande questão do momento, né? O governo já colocou medidas paliativas. A primeira delas, ele suspendeu todos os convênios. Então, essas 30 associações, elas não podem mais descontar, elas não têm mais autorização. Segundo, ele suspendeu todas as cobranças. Então, ninguém mais é descontado. Esse mês já não teve mais desconto para ninguém. Terceiro, ele devolveu os descontos do mês passado, mês de abril. Então, ele fez essa devolução por quê? Porque ainda o dinheiro estava com o INSS, ele ainda não tinha repassado para a associação. Então, ele fez o desconto, já foi creditado. Todo mundo recebeu. E agora, a partir do dia 13, ele implementou dentro do aplicativo e dentro também do portal, ele implementou 2 medidas. Vai aparecer uma pergunta onde a pessoa responde se ela autorizou ou não. Se ela responde que sim, o desconto volta. Se ela responde que não, vai para uma segunda parte. Você já entrou com ação judicial? Sim ou não? Se você responde sim, ele vai adiante. Se responde não, o INSS vai cobrar da associação. Então, ele já colocou algumas medidas que já deveriam ter sido colocadas há anos, porque essa fraude já é de conhecimento do INSS, de conhecimento do Ministério, do governo, há vários anos. Então, ele fez as medidas atrasado. Só que quem vai devolver é que fica a grande incógnita, porque essas associações já pegaram a maior parte do dinheiro. Tirando a do mês passado, que o governo não passou ainda, o INSS não repassou, eles já pegaram. E tem associações que eram só de fachada, só de laranja, e o dinheiro já desapareceu. Então, mesmo que se cobre dessas associações, e isso eu falo com experiência, porque eu já entrei com ação judicial cobrando de associações que não acha dinheiro em conta, apesar dela receber 5 milhões todo mês. E você não consegue achar bens porque estava em nome de laranja e já foi desviado. Então, o governo vai ter que fazer, a Polícia Federal que vai ter que fazer essa investigação onde foi parar o dinheiro e repatriar esse dinheiro para o governo, para poder devolver. Agora, a questão e se não achar o dinheiro, quem devolve? Aí é responsabilidade do próprio governo, que deixou essa farra acontecer. Ele deixou esses descontos acontecer e não fiscalizou, que era papel. A gente viu nas reportagens que os funcionários dentro do INSS, eles eram coniventes, muitos deles faziam parte da quadrilha, autorizavam esses descontos sem ter a documentação. Então, o próprio governo está envolvido, então ele tem culpa também, ele tem que ser responsabilizado. Então, eu vou primeiro atrás da associação, processo ela, se ela não tem dinheiro, quem tem que pagar por esse dano, é o próprio governo. E aí a gente fica pensando, mas é justo que o governo pague, mas quem é que dá o dinheiro para o governo? Porque o governo não tem dinheiro.
Quem dá o dinheiro somos todos nós. Somos todos nós. Então acaba que a sociedade como um todo, que paga os seus tributos, que coloca recursos no orçamento da União, é que vai acabar pagando por esse rombo que que a gente está vendo acontecer nesses dias. Um escândalo dessa magnitude que foi deflagrado é a primeira vez na história do INSS ou já houveram outros que teve esse peso, esse impacto? Desse tamanho é o maior que a gente está tendo, mas já está tendo um segundo maior ainda, né? Porque os descontos das associações fizeram a média ali de uns 9 bilhões, né? 6 a 9 bilhões. Mas existe uma nova fraude aí no mercado que é dos consignados indevidos. Os empréstimos que são feitos no nome dos segurados e eles não pediram, não autorizaram. E esse chega a 90 bilhões. Então, as fraudes se acumulam em cima das pessoas mais carentes, mais vulneráveis, que é aquele beneficiário que recebe a sua aposentadoria ali de um salário, aquela pensionista que recebe a pensão de um salário mínimo. Então, são pessoas vulneráveis que estão sendo fraudadas. E aí, vamos lá. Como que no seu escritório, né, lá na Celso Cândido de Souza, que tipo de casos mais tem chegado nos últimos tempos para você, relacionado a descontos indevidos, ou que você identificou? Como é que são essas situações? A gente tem praticamente 4 casos, né? 4 situações. Essa dos descontos de associações. Que parece pouquinho, 1% e tal. Mas olha só, é pouco, mas para quem recebe um salário mínimo é muito. E se você se estender pela quantidade de tempo que foi descontado, às vezes ali R$15, R$16, durante 3, 4 anos... já dá um montante interessante. Sim. E se eu levar essa briga para a justiça, eu ainda posso usar o Código de Defesa do Consumidor e falar para o juiz, pedir para o juiz para devolver em dobro. Chama repetição de indébito em dobro. Por quê? Porque foi um desconto indevido. Código de Defesa do Consumidor fala, tudo aquilo que te descontaram sem você dever, tem que devolver em dobro. Então, digamos uma pessoa que tem ali R$500 de descontos, eu vou pedir R$1.000. E ainda vou pedir uma indenização. Indenização por danos morais contra o INSS, contra a associação, por utilizar meu nome indevidamente, né? Fazer uma fraude que eu não participei. E essa indenização, hoje em Goiás, está em torno entre 3 a 10 mil reais, dependendo do juiz, dependendo do caso, eles podem dar até 10 mil reais de indenização. Então, aquele valor de R$15, se eu retornar ele e levar para a justiça, pode virar um valor um pouco maior, até interessante. Por isso que é interessante entrar com a ação. Tá. E das 4, essa da associação é a primeira. Eu tenho a dos empréstimos consignados, que envolve várias coisas, várias fraudes em cima dele. O primeiro é a pessoa fazer o empréstimo e o dinheiro não cair na conta. Cai numa conta terceira, né? Ou cai numa conta que abriram no nome da pessoa indevidamente. Certo. Essa é a mais clássica. Mas tem também aqueles que o dinheiro cai na conta da pessoa, mas ela não fez o empréstimo. E aquele que fez o empréstimo, a pessoa que cedeu, ele ganha comissão. É um representante financeiro, representante da instituição financeira, ele ganha comissão por fazer o empréstimo que a pessoa não pediu. Então, cai um dinheiro lá, a pessoa não sabe de onde vem e fica descontando do benefício dela, ela não pediu em juros altos, que sempre ela vai pagar os juros e vai pagar a comissão do vendedor. E vai pagar a comissão. Ele faz a fraude só para ele receber a comissão. E isso acontece demais. Esse é os 90 bilhões de fraudes que a gente está tendo nas notícias. A gente tem também uma outra fraude chamada de cartão de crédito e a quarta, cartão de crédito consignado, né? São as duas fraudes que são parecidas, que é o RMC e RCC. Né? Basicamente é um cartão de crédito onde eles emprestam dinheiro e ficam descontando só o valor mínimo do cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito, você sabe que pagar só o mínimo é um bom negócio? Não, de jeito nenhum. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E o governo autoriza
que aquele cartão de crédito fornecido ao aposentado, ao beneficiário, que a instituição desconte só o mínimo. Então, é uma dívida impagável, é uma dívida eterna. Então, ele coloca lá, por exemplo, cartão de crédito. Ele empresta R$ 1.500 e começa a descontar 5%. 5% do benefício. Só que ele vai descontando para sempre. Porque nunca vai pagar esse 5%, nunca vai pagar os 1.500. É o mínimo, é o rotativo, né? Vai virando aquela bola de neve. Quando vê a pessoa tá ali 10 anos pagando R$ 1.500. E se ela quiser pagar a fatura inteira? Aí o banco, geralmente, você pode procurar o banco para renegociar, mas é interessante que o Poder Judiciário já faz isso. Eu levo esse cartão e falo para o banco transformar ele num consignado. Porque os juros do consignado são menores do que cartão de crédito. E, na verdade, muitas pessoas é vendido o serviço como se fosse um consignado, um empréstimo. E ela pensa que está pagando ali a mensalidade todo mês e diminuindo, abatendo da dívida, quando, na verdade, a dívida está se acumulando. Crescendo com juros. Não, mas eu te pergunto o seguinte, antes mesmo da ação, eu caí na besteira de repente, pegar um cartão de crédito desse. E aí eu percebo que eu estou pagando só o mínimo e falo, não, peraí, eu quero pagar um valor a mais, eu quero abater isso aqui. É como num cartão de crédito convencional em que eu peço e eles imediatamente aceitam? Ou existe uma trava para só aceitar o mínimo? Aí depende do banco, depende de cada banco, né? Tem banco que facilita, ele consegue cancelar, ele já vê que recebeu muito mais do que emprestou, ele cancela na hora, né? Basta ligar no 0800. Se tem banco que vai pedir documentos, vai pedir para que você justifique por que você está pedindo. Vai oferecer a dificuldade. Vai oferecer um refinanciamento da dívida, que é pior, que você já pagou aquela, você já vai fazer uma nova dívida para pagar aquela de novo. Isso existe bastante, né? Isso tudo depende da instituição, depende com quem você fez o empréstimo. Por isso que é bastante importante, sempre que alguém receber uma ligação, né? Olha, a gente tem um dinheiro aqui disponível, gostaria de fazer um consignado, gostaria de fazer um cartão, uma RMC, RCC, a pessoa não aceitar. Não aceitar nada que venha do WhatsApp, SMS, por telefone, por videochamada, né? Por quê? Porque ali você não sabe quem está falando. Às vezes é um banco que você nunca ouviu falar, né? Tem bancos aí, vários bancos no Brasil que só trabalham à distância. E pega uma pessoa sem estudos, uma pessoa mais idosa que está ali já curtindo a sua tranquilidade, sem muita correria no seu dia a dia, e acaba enganando essa pessoa. Você falou do MC e RCC. Tá, vamos falar melhor do que isso, porque o cartão é de domínio público, né? O cartão, o empréstimo consignado, mas fala melhor, esse RCC, o que é isso? RMC é Reserva da Margem Consignável. É o nome técnico do cartão. É o nome técnico do cartão. É um cartão vinculado ao benefício. Os descontos já vêm automático no benefício. Então, é um cartão que eu recebo em casa e eu vou poder usar ele igual um cartão normal. Só que a fatura já vem descontada do meu benefício. Se eu não uso esse cartão, é descontado essa reserva de margem, RMC. É descontado o valor mínimo todo mês. Eu usando ou não, vai vir descontado. Esse é o golpe. Eu falo de golpe, está autorizado na lei. Mas imagina você receber um cartão que você nunca usou, nunca tirou da gaveta e está pagando ele há 10 anos. Quem que manda esse cartão para gente? Os bancos. Então, se o banco mandar, a gente não tem que aceitar. Na verdade, você não tem que aceitar, é a ligação do banco. O banco é proibido de mandar sem você estar ligando. Então, ele vai ligar e vai tentar convencer que aquilo é muito bom, tal. E aí você... É o conselho que você deu, não aceite. Não atenda. Então, essas ligações de telemarketing bancário, de querendo te vender esses produtos, não atenda. Eu estou precisando de um cartão. Vai no banco. Vai no banco onde você tem conta, onde você recebe seu benefício. O banco perto da sua casa, que se conhece o gerente, vai lá falar olho no olho. Vai naquele banco. Não aceita esse da internet não, porque é fria.
Porque se ele tiver vinculado, se for esse RMC, mesmo que você não usar, só de aceitá-lo você já vai pagar. O cartão vinculado, o cartão consignado, todos eles são assim. Então, independente se você receber a ligação, se você for no banco, você está aceitando essa sistemática. Mas a questão é da segurança de você ter com quem brigar depois, né? Uhum. Se você precisar brigar por causa de um cancelamento, você quer renegociar, você quer pagar tudo de uma vez, você pode ir e conversar presencialmente com alguém, ao invés de tentar ficar ligando no 0800, procurando sites e outros meios que a maior parte das pessoas não tem essa facilidade tecnológica. E tá, a pessoa constatou um desconto indevido. Qual que é o primeiro passo? Procurar o advogado. Eu digo, primeiro ela tem que saber que ela tem o desconto, né? Então, tem que constatar. Então vamos dar um passo a passo. Como que eu faço para descobrir se tem algum desconto no meu benefício, na minha aposentadoria? Hoje está fácil. Desde o dia 13... basta eu entrar no aplicativo. Entrei no aplicativo, vai aparecer uma mensagem do governo. O governo vai falar, você teve desconto. Então, primeiro passo é baixar o aplicativo e entrar, ou entrar no site. Né? Uhum. O aplicativo é o Meu INSS, eu posso baixar lá nas plataformas de aplicativos. E o site é meu.inss.gov.br. Os dois métodos, basta eu entrar. Se eu quiser ter certeza de quanto foi, eu posso entrar num documento dentro desses dois mecanismos chamado extrato de pagamentos. O extrato de pagamento vai mostrar o último pagamento que eu recebi do benefício, mas eu tenho como mudar a data. Eu coloco lá a data inicial dos últimos 5 anos, eu vejo o extrato dos últimos 5 anos, eu posso olhar mês a mês se foi descontado esse desconto indevido nos últimos 5 anos. Uhum. Então, primeiro, eu faço esse login, né? Eu faço esse acesso para saber dos descontos. Segundo passo, agora é saber o que eu faço a partir de agora. Tenho algum desconto, vi alguma coisa ali que está estranho... O que faz? O governo está pedindo para você responder. Essa resposta lá não te vincula a nada. A resposta é basicamente administrativa. Não te proíbe de entrar com ação judicial. Então, hoje ele está fazendo uma pesquisa. Ele está querendo saber quem autorizou ou não para ele ter uma base de dados, ter uma estatística do tamanho do rombo. Né? Então, ele está fazendo essas perguntas para a associação devolver depois. Mas o recomendado, nesse caso, como não tem ainda um pedido formal dentro do INSS para pedir essa devolução, o recomendado é entrar com ação judicial. Né? Apesar do advogado não poder recomendar o ajuizamento de ações, né? Nesse caso é a única saída. Por quê? Porque eu não tenho uma área administrativa que faça isso, um pedido administrativo, um requerimento. Né? O INSS hoje ele está tentando buscar essa devolução na associação. A gente já sabe que ela não vai devolver. Eu já estou antecipando isso, né? Os próximos capítulos não vai ter esse dinheiro, porque a gente já está processando elas e não está encontrando dinheiro. Então, quem é que tem que pagar? O INSS. Então, até o INSS ter uma lei que obrigue ele a devolver, ele não vai devolver nada, porque ele vai culpar as associações. É o juiz... Em cada caso que ele vai falar, olha, INSS, você também é culpado, então se a associação não tem dinheiro, cabe a você devolver. Entendi. Então, e como você falou, para quem ainda olha ali aquele benefício e fala, é pouco, mas existe todos aqueles mecanismos, né, de pedir em dobro, que é um direito, né, do cidadão, por ter tido uma cobrança indevida, e também as indenizações. Exatamente. E isso hoje no administrativo não existe. Certo. E assim, tem alguma maneira que você orienta para que as pessoas se protejam? Basicamente não aceitar ligações estranhas, né? A gente sabe que convive muito com beneficiários. A gente sabe que as pessoas começam a receber a ligação antes de saberem que ela tem direito ao benefício.
É mesmo? Exatamente. Então, você me contratou para eu te aposentar. Eu entrei com pedido, requerimento no INSS. Antes de eu ser avisado como advogado, antes de você ser avisada como segurada, já começam a te ligar te oferecendo empréstimos, te oferecendo outras coisas. Por quê? Porque esses representantes têm acesso à lista de novos beneficiários dentro do INSS. Então, existe uma disponibilização do INSS, um convênio com esses representantes bancários, aonde eles começam a te ligar antes de você saber, antes de sair essa notícia. Então, você já começa a receber ligações te oferecendo empréstimos no seu benefício, antes de você saber. Você liga para mim, Jefferson, saiu o benefício? Fala assim, não estou sabendo ainda. Passa 1 ou 2 dias, aparece para mim. Né? Olha só! Então, o golpista, ele já tem acesso aos seus dados antes de você mesmo. Então, primeiro de tudo, não aceite essas ligações. Segundo, o número de ligações que a pessoa recebe depois que ela vira beneficiário é infinita. Você vai começar a receber 200 ligações por dia oferecendo produtos de bancos diferentes, de representantes do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Todo mundo querendo te ligar para vender o produto. Que vai aparecer você piscando na lista, dizendo que você não tem nenhum empréstimo. Então, você como se diz assim, é um cliente preferencial. Você é um alvo. Vem cá, e isso são de bancos, ligações de bancos. Ou seja, existe uma ligação aí mafiosa de pessoas ligadas aos bancos que têm acesso a essas informações. A gente chama de representante bancário, né? Aquele que oferece empréstimos na porta do INSS, ele tem sempre aquele puxadinho, aquela portinha falando assim, aqui faça o seu consignado, aposentado, saia com 15 mil. Ele sempre tem essa propaganda. Mas ali ele está vinculado a um banco, né? É um banco que faz isso por trás, mas ele repassa essas informações para o representante. O banco tem compromisso vinculado com o INSS. Esses representantes nem sempre. Pois é, mas se ele compra, se ele aceita um empréstimo dessa turma, o dinheiro sai do banco. Entendeu? Então, se eu quero dizer assim, não é um golpista que vai pegar o dinheiro dele e vai desaparecer. É ele que vai cair Às vezes é. Às vezes é. Às vezes é. A primeira modalidade é fazer o empréstimo e direcionar para uma conta que a pessoa abriu com os dados do segurado, dados falsos. Então, ele abriu lá, a dona Maria da Silva, ela tem conta em um bancão. A pessoa vai lá e abre num banco online, abre Maria da Silva com os dados dela direitinho, ela já tem as informações dela todinha, abre e direciona aquele empréstimo para cair naquela conta. Então, às vezes não cai na conta da pessoa, cai em uma outra conta que o golpista abriu no nome dela. Aí é golpe. Mas existe a modalidade, como você falou, que é o próprio banco mesmo oferecendo ou um cartão ou um empréstimo, só que naquela modalidade de ficar descontando só os 5%, e isso não tem nada de ilegal, tá? A questão é só o cidadão ter a consciência de que aquilo não é um bom negócio para ele. Na verdade, tem algo de ilegal que é a falta de informação. Muitas vezes vende esse cartão como sendo um empréstimo consignado. Esse é um empréstimo consignado. Você quer? Quero. A pessoa faz, ela pensa que está fazendo o empréstimo, que vai acabar em algum tempo. E, na verdade, o que acontece ali, ela fica eternamente pagando. Pois é, mas os bancos podem fazer isso? Não podem, mas nada disso que está acontecendo Nada pode. É possível ser feito, mas a gente está vendo que é uma prática abusiva que acontece demais. Hoje a gente vê falar, eu sempre comento com os colegas, os advogados, se eu pegar 100 clientes e entrar com 100 ações contra esses descontos indevidos, a gente está sendo acusado de advocacia predatória. Ah, é? Eu tenho que provar que aqueles 100 clientes me contrataram. Mas ninguém fala dos empréstimos consignados predatórios por parte dos bancos. Eles são os grandes vilões aqui, né? Dá para perceber nessa conversa que o banco não está agindo de boa fé. Tanto é que a maior parte das ações, os bancos entram em contato para fazer acordo.
doutor, vamos encerrar essa ação? Estamos oferecendo tanto de acordo. Você já cuidou de ações assim contra bancos? Já. Antes, por que não é novidade para mim, não é novidade esse escândalo? Porque a gente já está entrando com essas ações já há anos. Já desde 2022, entrando com ações contra bancos, entrando com ações contra associações. Então, isso não é novidade para nós. Agora é que tornou público isso para o resto da população. Você acha importante o fato de ter se tornado público esse escândalo? Você acha que ajuda a coibir, a gerar mudança, a gerar novas medidas, novos protocolos aí que protejam mais o cidadão? Aí está um perigo. Porque a gente já viu acontecer de tudo no nosso país. E pode fazer com que esse escândalo, os juízes percebam que não tem litigância predatória por parte dos advogados, que na verdade tem razão em cobrar essa devolução. Então, um primeiro momento benéfico, mas também pode acontecer de chegar a essas brigas, chegarem aos tribunais superiores e eles ficarem do lado do governo, como sempre ficam. Exemplo, a gente tem um tema que está discutindo em tribunal superior se o INSS é também responsável, ele deve entrar na ação como réu. Se nesse tribunal ele falar o INSS não é responsável, ninguém vai receber o dinheiro de volta. Olha só. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. A gente tem que aguardar sempre cenas dos próximos capítulos. Como é muito recente, 2 semanas para cá, o escândalo, não tem como a gente falar como está repercutindo isso no judiciário, na jurisprudência. Jurisprudência é coisa de anos para a gente saber. Então, como os juízes vão reagir, como os tribunais superiores vão reagir, a gente só vai saber daqui a 2, 3 anos, a hora que chegar a briga lá em cima e que chegar alguma decisão. Então, até lá, a gente vai entrar com ação, vai pedir o que tem direito a pedir para os nossos clientes, para os beneficiários que foram lesados. Agora, como isso vai ter, qual resposta que vai acontecer lá no final do processo, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos, que são os próximos anos. Daqui a uns 3, 4 anos, eu volto aqui no podcast. Né? Você quer deixar já anunciado? Qual é o tema que a gente vai conversar? Eu já volto aqui e já vou falar para você, olha, tivemos sucesso, né, nas ações ou não tivemos sucesso graças a esse julgado ou não do STJ ou STF. E fora desse contexto de desconto indevido, em outras circunstâncias, né, o aposentado ou o pensionista deve pedir a revisão do benefício, na sua visão? Se ele entrou com um pedido... primeiro de tudo, a revisão ela só é possível nos últimos 10 anos. Então, esse é o primeiro ponto a ser considerado. Então, se a pessoa começou a receber o benefício de 10 anos para cá, ela pode pedir revisão. Se já faz mais de 10 anos, fica mais difícil. Só algumas revisões cabem, mas não todas. E às vezes não cabe nenhuma. Então, eu me aposentei em 98. Esquece. Já passou o prazo, a gente chama isso de decadência e prescrição. Se ela está dentro desse prazo, daí o que acontece? Ela pode ter pedido um benefício e esse benefício pode não ter sido o melhor. Ela às vezes entrou pedindo aposentadoria por idade, mas ela já tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tinha direito aos dois. E o INSS pegou e concedeu o que ela pediu. E o outro ela ganharia mais. É uma situação. Como ela vai saber disso? Um advogado que vai ter que analisar. Olha, ela tinha direito a 2 benefícios, pediu um, mas o outro era melhor. Vamos fazer uma revisão. Segundo caso, às vezes faltou documentos dentro do pedido dela. Então, o INSS já considerou os documentos ali, ela tinha direito. Só que faltou um vínculo que estava na carteira de trabalho, que não aparecia no CNIS, um emprego que ela foi registrada que o INSS não estava sabendo. Às vezes ela tinha 2 NITs, né? Número de identificação social do trabalhador, 2 NITs, e o INSS não juntou.
Então, ali o INSS concedeu um benefício mínimo, sendo que se juntasse mais informações, esse benefício subiria o valor. É um segundo motivo de revisão. E existem vários, né? Por exemplo, alguém que ganhou uma ação trabalhista e não homologou ela dentro do INSS. Porque aí o ganho delas poderia subir. Exatamente. Sempre ou foi concedido benefício menos vantajoso, ou foi concedido benefício com valor a menor. Sempre que você desconfiar que uma dessas duas situações acontece, dá para você pedir a revisão. Mas lembrando sempre que você tem que ter se aposentado num período de até 10 anos. Até 10 anos para trás é a regra geral. Entendi. Então, quer dizer, pessoal, fica de olho aí, né? Quem já tem 10 anos, 9 anos e 9 meses, 10 meses. De 2015 para cá, já ficar de olho, né? Já ficar de olho para ver se tem alguma situação ali, né, em alerta. Às vezes também vale, se está nesses 10 anos, consultar um advogado, porque às vezes eu não vou saber que eu escolhi a pior situação, eu como leiga, né? Então, às vezes vale a pena consultar o advogado até para ele fazer essa avaliação, né? Até porque envolve cálculos, né? E não é qualquer pessoa que sabe fazer cálculo previdenciário. Então, o advogado especializado na área, ele já tem programas, já tem tabelas, planilhas que ele consegue fazer esses cálculos e comparar com o cálculo do INSS. O INSS fez o cálculo lá, a gente compara os dois e vê se está certo. Tá certo. Mais alguma consideração, doutor, para esse tema de hoje? Bem, eu deixo como sugestão para os nossos ouvintes, né, para que eles entrem em contato com o aplicativo do INSS, respondam as perguntas, mas não confiem plenamente só nisso. Procure um advogado de sua confiança, um advogado previdenciarista, que ele vai analisar a situação e entrar com ação se ele considerar como sendo a melhor saída. Por quê? Porque se você confiar demais no INSS, no governo, eles vão fazer o que é melhor para eles. E nunca o que é melhor para o segurado, para o beneficiário, mesmo ele tendo sido prejudicado. Então, fique atento a esses detalhes, né? Não confie plenamente que você vai ser ressarcido 100% e que você vai receber tudo que você tem direito. Tá certo. Então, gente, dicas de ouro, né? Para quem aí depende desse benefício, né? Depende e tem direito, né? De tê-lo. E, mais uma vez, doutor Jefferson, muito obrigada por vir aqui, né, nos ajudar, nos ensinar, trazer esse conhecimento para o público. Eu acho que é muito importante, ainda mais sendo uma área tão técnica, que as pessoas consigam, né, entender um pouquinho mais de tudo isso que está acontecendo. É uma luz no fim do túnel. Acredito que é de bastante valia. Obrigada mais uma vez. E eu já vou deixar a dica para o próximo. Ele deixa o tema dele, viu? Ele é que deixa o tema. Vamos lá. O próximo. Vamos falar sobre os benefícios que as pessoas com deficiência têm direito dentro do INSS. Vou até anotar. Já vou anotar aqui porque... Porque tem muita gente que tem direito a benefícios e não sabe. Então, vou trazer as dicas todas direitinho. E também a gente vai... É importante também trazer o conceito de deficiência, né? É lógico. Né? Porque também isso é um conceito amplo, que às vezes a pessoa está incluída e não sabe. Exatamente. Então, dicas do próximo capítulo. Tá certo. Esse é o advogado que já deixa anunciado o tema do próximo. Então, vocês continuem aqui com a gente, fica ligado, porque ele vai voltar. Gente, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, encaminhe esse link e continue aqui com a gente, ative o sininho para você ser avisado quando a gente publicar novos episódios aqui para você. Até a próxima!